o profeta. Profeta, você tá aí? Oi, profeta, você tá aí, rapaz? Como é que você tá, rapaz? Tá bem? Tô firme, graças a Deus. Gripado ainda, mas tô bom. Tá gripado? Tá quente aí, mano? É o tempo. O tempo tá meio frio, né? É o O ar contrário tá daqui. seco e frio. É o contrário daqui, né, mano? É, Ah, é. Não sei se é a minha internet que tá ruim, se é a sua, tá dando umas paradas. parada? Aqui tá bem, tá, querido? É. Vou Tá ligar os bom. dados móveis aqui para ajudar. Espera aí Eu só um vou instantinho. fazer uma oração sobre o Senhor e agradecer a Deus pela tua vinda. Obrigado, Pai, por ter trazido para nós aqui o profeta João Batista. Pedimos a tua bênção sobre as suas palavras. Que o Senhor fale para ele e mostre os seus sentimentos, Pai, sobre teus mãos. Porque o Senhor quer que a gente segue nesse relacionamento, cada um de nós, nesse nível de relacionamento com o Senhor. Abençoa, Pai, o profeta, que ele venha a falar o teu sentimento, as suas emoções. Ele venha nos edificar, o teu corpo, Senhor, ao redor do mundo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por trazer para nós hoje o profeta João Batista. Em nome de Jesus, ó Pai, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Abençoa todos nós, nossas famílias, nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Está ouvindo, mano? Tô. Amém? Cumprimentar a todos, né, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É palavra abençoada, né? É Deus, é Deus. Fiquei o tempo todo pensando o que eu ia falar, agora que o Senhor trouxe essa palavra. Sempre é assim. É Deus que coloca, né? Irmãos, o Senhor me trouxe aqui nesse momento para fazer um alerta para as nações, para todas as pessoas, todas, independente de religião. Nós estamos vivendo o final dos tempos, né? O maligno está reinando por baixo dos panos, está fazendo, tá armando para ele dominar no final, né? Porque agora ele está montando a inteligência artificial, no supermercado, né? Já tem muitos lugares que nem precisa de atendente mais, você mesmo vai lá e já faz sua compra. Tem os drones que faz entrega, né? De tudo, né? Pelos aplicativos. Isso aí vai desempregando o ser humano, né? Devagarzinho vai desempregando. Quanto mais a tecnologia avançar, mais desemprega o ser humano, né? E por conta disso, o mundo aí vai entrando num colapso, né? Devagarzinho, como ele é astuto, como que ele faz? Por cima aqui, ó, ele parece que está tudo alinhado, tudo fácil. Só que os caminhos do Senhor não são fáceis, tá bom? São estreitos. Então, quem está nos caminhos do Senhor não cai nessa, né? Nós estamos vigilantes, sabendo que o demônio está reinando e está causando confusão no mundo. E está colocando uma pessoa contra a outra, está causando muita coisa. Ele está com os maquinários no agro, né? E aí, quanto mais evolui o maquinário, mais vai desempregando as pessoas. Aí, quando a pessoa vai vender o alimento que está lá na roça, não consegue vender, porque quem que faz a movimentação são assim. Tipo assim, o patrão, o empresário, ele tem a função de ter o serviço para a gente trabalhar, né? E nós que temos uma classe menos favorecida de dinheiro, a gente vai trabalhar para esse empresário, aí vira um giro, né? O empresário te dá um serviço, você vai e trabalha, né? E aí vira o giro do transporte, né? Do alimento. É assim que funciona. Era assim que funcionava mais, né? Só que o que acontece hoje? Com a tecnologia avançando, o ser humano está ficando desempregado. E aí, quem depende do alimento somos nós, o ser humano. Quem que come o arroz, o feijão, a carne, o óleo, a manteiga, ou seja o que for que é produzido lá no agro, são as pessoas. Só que as pessoas estão ficando sem recurso financeiro. Não é todo mundo que tem muita inteligência para mexer com a rede social, né? Com a internet, computador. Não é muita gente que tem.
tem muitos idosos que não têm essas condições. E aí o povo está entrando em desespero. Toma cuidado com a inteligência artificial, toma cuidado com o celular, toma cuidado com os vídeos, toma cuidado com os comentários, porque o demônio ele entra na brecha, ele entra na brecha. E quando o demônio entrou para dominar a Terra, ele entrou na onde? Você acha que ele foi o quê? Ele foi no ponto mais fraco. A gente não julga, tá? Isso não é um julgamento, é a palavra do Senhor que fala, né? Que ele entrou no ponto mais fraco, ele foi na Eva. Como ele sabia que quem que estava ali, que Deus trouxe para colocar nome em todas as coisas, foi Adão, então Adão estava sempre ligado com o Senhor, com o Espírito Santo, com Deus. Não que ela não estava, mas ela era mais fraca, né? Então o demônio entrou na mente mais fraca. E aí geralmente acontece isso, o demônio entra nas brechas, no lugar mais fácil, para ele dominar. E com esse entrar nos domínios, o demônio está entrando e está fazendo muita confusão nos casais. Então, assim, Deus, quando você vai casar, Deus fala que amar e respeitar até que a morte os separe. A morte mesmo, de morrer, da carne. Até enquanto você morrer, que Deus te levar. Então, quem vai separar é Deus. Só que hoje, por conta das confusão que está tendo com rede social, com internet, com inteligência, com muita cuidado com o que fala, né? E aí tá entrando muita confusão e está causando muita divórcio, muita angústia. As pessoas estão caindo muito nas inteligências artificial, nos jogatina, né? Nesse jogo desses tigrinhos, essas coisas aí, e tá caindo porque você recebe um dinheiro e esse jogo eles não dão dinheiro não, é só te toma. Aí você ganha um dinheiro sofrido, você vai lá e perde na internet. Aí tem muitos empresários que tá falindo. Então toma cuidado com a internet. Mas, como Deus sabe de todas as coisas, né? Eu falei para o senhor assim, qual que é a palavra que o senhor tem para mim hoje? Aí ele trouxe a palavra do senhor em Tiago, capítulo 3. Glória a Deus. É Deus que trouxe, tá? Eu falei para Deus, o que o senhor quer que eu fale? Então ele fala assim para a gente tomar cuidado com o que fala. No mundo tem 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, é um cálculo. E fala que no mundo são muitos chamados, mas são poucos os escolhidos. Os escolhidos são as pessoas que anunciam o evangelho, que levam a palavra, que Deus está selecionando, está separando. Então nós temos que ter cuidado. As pessoas que são separadas para levar a palavra, para evangelizar, para buscar, para despertar os que estão dormindo, toma cuidado com o que fala. Porque a palavra do Senhor, glória a Deus, que é uma benção nova, uma Bíblia nova que o Senhor me abençoou ontem, louvado seja o Senhor, glória a Deus. A palavra do Senhor em Tiago 3. Eu não tenho mesa aqui não, viu, gente? É na minha cama e é só na prova, glória a Deus. Tiago 3 fala assim, sobre o tropeço na palavra, a palavra de Deus. Fala assim, pois assim diz o Senhor, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados tempestuosos ventos, e se, glória a Deus, aleluia, palavra de Deus, se viram com um bem pequeno leme para onde é que vai, daquele que o governa. Assim também é a língua. Olha aí, a língua, glória a Deus.
Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque é um pequeno fogo que incendeia. A língua também é um fogo, fogo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno, pelo demônio. Toma cuidado, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, e com ela amaldiçoamos os homens, feito como semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de uma mesma manancial de água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Ou é salgada ou doce? Lá no 13 fala assim sobre a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde é inveja e o espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é espírito primeiramente pura, depois é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia paz, para que exercitam a paz. Toma cuidado com o que fala. Esse mundo que está muito confuso, com muita coisa, com muita batalha espiritual, nós estamos na dor de parto, todo mundo está passando por muita angústia, o Senhor está revelando, usando situações para revelar coisas que estavam escondidas, né? Até para você ver aí no mundo dos extraterrestres, né, está sendo revelado que tudo aquilo que aconteceu, o ET de Varginha, que foi verídico, né, que estava sendo escondido, e agora nesse tempo que nós estamos no final do milênio, está sendo revelado, nos tempos da volta de Jesus, né, está em Mateus 24, briga de nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares, que tudo isso é apenas o princípio das dores, dor de parto, do sexto para o sétimo milênio. Então, o Senhor está revelando tudo, tudo o que foi feito de certo e errado. Eu falo que a gente não pode julgar, mas, infelizmente, as igrejas no mundo estão meio que perdidas, porque eu creio que eles achavam que ia ficar muita coisa escondida, né? Que não ia ser revelada. Mas como Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é justo, né? A justiça de Deus não falha. Como ele quer que a gente seja levado dessa dimensão, desse sexto milênio para o sétimo milênio puro, tem que ser revelado. Tudo que foi feito. Dentro das igrejas ou não, dentro das casas de oração ou não, no mundo. Tudo, tudo, tudo. E para Deus te levar, você,
desse milênio para o 7º milênio, você tem que ir como? Puro. Se você tiver com mágoa, você não vai. Se você estiver achando que você sabe muito, você não vai. Por isso nós temos que ser submissos a Deus acima de tudo. Primeiro mandamento. Pois amarás o seu Deus, teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que ter sabedoria do Senhor. Amar ao próximo como a ti mesmo. O próximo não é só seu irmão de casa, não. O próximo é seu vizinho, é o outro que está lá na China, é o que está nos Estados Unidos, é o que está na África. Nós somos todos filhos de Deus e irmãos em Cristo Jesus. Todos nós. Dependendo de classe social. Só que tem uns que não são de Deus, né? Mas isso aí não é nós que vai julgar, é o Senhor. É Deus que é o juiz final, ele que bate o martelo final. Então, nós estamos aqui para levar a palavra para as pessoas entender que existe um mundo espiritual. Existe o Espírito Santo e existe as nações espirituais do lado maligno, que eles são astutos. Então, eles entram na brecha, no lugar mais que tem gente que é soberbo com dinheiro. Tem gente que tem uma brecha com mulher, né? O desejo da carne, né? Às vezes. E aí, quando você fala, às vezes a pessoa acha ruim porque dói, né? A palavra de Deus, quando ela é de Deus, ela entra no ouvido e vai lá no coração, igual a espada de dois gumes, ela dói, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que você fala, com o que você promete. Eu tô muito pedindo muita ajuda do Senhor, assim, para mim não ficar marcando muita coisa lá para frente. Eu peço para que Deus me dê sabedoria para mim, se tiver eu ministrar uma palavra, se der para ministrar essa semana, assim, se a pessoa quiser que eu leve a palavra, não ficar muito para frente, porque a gente não sabe o dia da manhã. Só Deus tem poder para saber o dia de amanhã. A gente pode orar a Deus e pedir para Ele providenciar coisas melhores na nossa vida, na nossa família, né? Mas a gente não sabe se nós vamos estar vivos depois, ou se Deus quer te tirar da onde que você está e te levar para outro lugar, da cidade que você está. De repente você marca um compromisso na cidade que você está e aí o Espírito Santo fala para você ir para outro país. E aí? Então, assim, sonda os espíritos, sonda as vozes, procura entendimento na palavra, procura discernimento, procura o que é intimidade, procura os caminhos do Senhor. Eu creio que no meio cristão, que é no meio cristão que é ministrado o evangelho, a palavra do Senhor, que é ministrado o evangelho que ensina o que é a verdade. João 8,32 fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, quem liberta é Deus, é o Espírito Santo. E ele é santo. Glória a Deus, aleluia. E ele enviou o seu único filho para nos livrar de todo pecado e sacrifício. E aí, como que Deus vai te livrar? Porque ele sabe, ele sonda o pensamento, a intenção do seu pensamento, e ele sabe que você está seguindo Jesus, que é o único filho dele. E aí ele supre a sua necessidade. É assim que Deus age com nós. O profeta não é brinquedo, não, hein? Fala assim que muito é dado, é muito é cobrado. Deus não cobra de mim, não, mas assim, como eu já morri 4 vezes, Deus me trouxe de volta, tem muitas testemunhas de muito livramento, é porque Deus quer me usar. Se Ele quer me usar, eu tenho que ter o quê? Cuidado com a língua. Não é só eu não, tá? Cuidado com os remanescentes aí, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala. Às vezes falar para mim é uma coisa, mas e aí lá nas reuniões? Toma cuidado. Deus trouxe nós aqui para nós orar um pelo outro, em nome de Jesus. Declarar a cura na vida do outro, né, em nome do Senhor Jesus, amém? Tiago 3. Só um instantinho, por favor. Tiago 4, versículo 7 em diante. Pois a palavra do Senhor fala assim: Deus é amor, e devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Essa aqui é a palavra destacada de Deus, porque ela está em azul. Então eu vou ler esse versículo aqui
Amados, pois assim diz o Senhor, amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto manifestou a caridade de Deus para conosco, para que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que com ele vivemos. E nisto, essa caridade não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Deus amou a nós e enviou o seu Filho por propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou Jesus pelos nossos pecados. Amém? Porque Deus é amor e justo. E aí, quando ele sabe que você segue Jesus, ele te protege. Amém? Em nome de Jesus. Amém, querido? A língua, pastor, a língua. Você vê como é que o Espírito Santo confirma, né? Eu fiz aqui a comunhão, falou das palavras, a língua, e agora você vem e fala isso. O senhor estava falando assim, aí já não tinha nem dúvida aqui. Antes o senhor, eu perguntei para Deus o que o senhor queria que anunciasse, ele falou assim, Tiago 3. Olha só. Porque as pessoas, o pastor, está aqui caindo na cilada do demônio e está brigando. Não é para brigar, é para a gente ter discernimento. Quando é casal, tem que ter sabedoria. Quando não quiser falar, outro escuta, e outro escuta, né? Se não quiser discutir, você cala e sai fora. Depois vocês voltam e conversam. Gente, ó, não é assim não, tá? Toma cuidado. Amém? A natureza humana é complicada. O senhor faz uma oração carne. O senhor faz uma oração para os irmãos, ao redor do mundo? Vamos orar para Deus quebrantar a carne das nações, amém? Amém. Soberano Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tudo, né, Pai? Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que nós aprendemos a ouvir o que é do Senhor, o que não é. 1 João 4:2, que nós temos que aprender a sondar os espíritos e perguntar para esse espírito, como que Jesus veio para a carne? Se ele veio para a terra, se ele veio em carne, é de Deus. Então é assim que nós sondamos, acreditamos e pedimos para que Deus abençoe a todas as famílias, a todas as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras ou de saúde nos hospitais, não que tiver. Não que você tiver, Deus está observando a sua vida e está te cuidando de você. Em nome de Jesus. Amém? Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo. Glória a Deus. Amém, amém, amém. E nós declaramos em nome de Jesus, bênção e paz em everything, em tudo que você fizer, que você seja abençoado. O nome de Deus continue guiando você nessa tarefa linda que Ele tem te dado. Em nome de Jesus, muito obrigado pela presença. Amém, amém, amém. Obrigado, Jesus, por tudo. Fica aqui, querido. Fica na paz.